Deus abençoe você e toda a sua linda família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Estamos num propósito de 7 estudos. Na verdade, este é o 7º propósito de 7 estudos. Esses 7 propósitos englobaram os ensinamentos desse livro, Bens, Riquezas e Dinheiro. Esse foi um dos livros que Deus me ajudou numa época que eu estava passando por uma grande crise financeira. Eu lia muitos livros, eu nunca tinha lido um livro sobre finanças. Esse livro trouxe ensinamentos tão poderosos, sementes tão poderosas, que elas criaram raízes no meu coração, me fizeram colocar em prática o que eu estava aprendendo, e aquela prática transformou a minha maneira de viver, transformou a maneira da minha família viver, transformou a nossa vida financeira, transformou os nossos resultados financeiros. Neste propósito que eu me vi tendo que reestudar todo o livro para trazer para cada um de vocês, eu quero dizer para vocês que vocês me fizeram um grande favor. Eu estive servindo vocês, orando por vocês, trazendo os ensinamentos para vocês. Mas antes desses ensinamentos chegarem até vocês, eles passaram novamente pelos filtros da minha mente, pelos meus raciocínios, pelos meus valores, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Eu estive revisando as minhas escolhas, as minhas opções, as minhas prioridades, aquilo que estava apropriado, aquilo que estava de acordo com os caminhos de Deus, com os mandamentos de Deus, está sendo reforçado. Mas eu encontrei também vários ajustes, várias necessidades de priorizar, várias necessidades de abandonar algo que estava errado, várias necessidades de ajustar parafusos, de trazer correção. Esses ensinos, eles estão falando profundamente comigo, com a minha vida, trazendo melhoria. Não há nada que esteja bom que não possa melhorar, e não há nada que esteja tão destruído que não possa receber uma nova oportunidade, um novo começo. O chamado desse estudo é que você agarre a oportunidade que Deus lhe deu para escrever uma nova história. Eu acredito em novos começos, eu acredito em novas histórias, eu acredito em novas oportunidades. A cada dia Deus nos entrega essas novas oportunidades. Nós precisamos agarrar elas e colocar elas em prática. Muitas vezes, de imediato, já veremos transformação. Outras vezes nós vamos precisar persistir, nós vamos precisar resistir à tentação de abandonar, de parar no meio do caminho, de trazer incredulidade, resistir ao medo, resistir à descrença, resistir a tudo aquilo que vai passar por nós, querendo nos distrair, para perseverarmos no caminho que Deus preparou para cada um de nós. Deus tem um plano, um propósito maravilhoso para cada um de nós. Jeremias 29:11 fala: eu é que sei os planos que eu tenho para cada um de vocês. Planos para trazer a paz, planos para realizar os desejos e os propósitos do seu coração. Mas até para Deus poder realizar os planos e os propósitos que estão no nosso coração, nós precisamos nos quebrar, nos quebrantar. Nós precisamos desconstruir aquilo que está nos atrapalhando. Nós precisamos deixar Deus construir em nós aquilo que vai nos levar ao que mais desejamos. Neste segundo dia de estudo, estamos vendo as conclusões sobre semeadura e colheita, princípio espiritual. A palavra do estudo de hoje está no capítulo 1 de Gênesis, lá no início, no versículo 11. E Deus falou: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. O princípio natural que Deus implantou na terra traz muito ensinamento para nós. Deus está dizendo aqui que cada semente, ela vai gerar frutos de acordo com a sua espécie. Se eu plantar tomate, eu vou colher tomate. Se eu plantar café, eu vou colher café. Se eu plantar trigo, eu vou colher trigo. Eu não posso plantar girassol e querer colher coco. Nós precisamos escolher o que queremos colher.
Vimos ontem que na semeadura é diferente de dar generosamente sem esperar nada em troca. O princípio da semeadura e da colheita, ele requer que nós tenhamos expectativas, numa colheita farta, numa colheita abundante. Então, precisamos entender o que queremos colher. O que é que queremos colher? De acordo com o que queremos colher, vamos escolher as nossas sementes. Tem um outro detalhe. Cada semente que vinga na terra, ela tem o poder de trazer inúmeros frutos. Uma única semente vai nos trazer inúmeros frutos. A semente do café que crescer, ela vai brotar um pé de café. Naquele pé de café vão vir inúmeras vezes, inúmeras colheitas de café. Uma única semente. Para esta semente germinar, para essa semente brotar, para ela chegar no ponto de nos dar uma semeadura, exige de nós o nosso papel como fazendeiro. Nós precisamos orar pelas sementes, nós precisamos vigiar, nós precisamos guerrear. Nós estamos falando aqui de semeaduras espirituais financeiras. Para isso precisamos pegar o modelo financeiro do reino. No modelo financeiro do reino, Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso provedor. É de Deus que vem para as nossas mãos todas, absolutamente todas as sementes. Uma parte dessas sementes nós devolvemos para Deus. Outra parte dessa semente nós vamos administrar, nós vamos gerir para o consumo da nossa casa. Precisamos ter um orçamento fechado, saber quais são as nossas despesas e nos ater a sermos fiéis a usar exatamente aquilo que nós definimos em oração com Deus que iríamos utilizar para cada uma das nossas despesas. Isto porque vamos orar para que Deus nos mande um excedente. O excedente vai estar fora daquele dinheiro que nós utilizamos para pagar as nossas contas, as nossas obrigações. Nós estamos acreditando que Deus vai suprir a nossa alimentação, vai suprir as nossas roupas, vai suprir as nossas necessidades. O nosso orçamento está fechado e Deus vai mandar um excedente. Deste excedente, deste transbordo, nós vamos então, numa vida de oração com Deus, perguntar para Ele aonde nós vamos investir. Um investimento de semeadura e colheita financeiro, ele precisa ser dirigido por Deus, pois vai ser plantado no reino de Deus. E Deus é o dono das sementes. Ele precisa indicar aonde vai ser a terra que nós vamos plantar aquele dinheiro. E qual é a terra do reino espiritual? A terra são as pessoas. As pessoas, elas estão nos ministérios. Nós podemos investir no ministério de idosos, nós podemos investir no ministério de crianças, nós podemos investir no ministério de adolescentes, nós podemos investir no ministério de casais, nós podemos investir no ministério de ação social, nós podemos investir aquele dinheiro para a reforma da igreja, para a reforma das salas da escola dominical, para a compra de imóveis. O ministério, quem vai mostrar aonde nós vamos investir é Deus. Nós vamos orar e perguntar a Deus: a terra é essa? É. A semente é essa? A semente é o dinheiro. Pode ser R$100, pode ser R$200, pode ser R$1.000, pode ser 10 mil reais. Nós precisamos ter recebido esse excedente de Deus e precisamos orar perguntando a Deus aonde é para investir. Podemos investir no ministério de uma pessoa, podemos investir numa igreja, podemos investir em missões, missões locais, missões no sertão, missões no estrangeiro. Precisamos de ouvir de Deus qual vai ser a terra, aonde vamos fazer o investimento. Já sabemos qual valor nós vamos investir, já definimos aonde nós vamos investir. Junto com Deus, em oração, vamos definir quanto nós temos de expectativa da colheita. Nós vamos colocar esse dinheiro em forma de semeadura neste ministério, neste propósito do reino, e definimos junto com Deus quanto nós vamos ter de volta de colheita. O dobro, 5 vezes mais, 10 vezes mais.
Cada um de nós precisa fazer essa definição em oração. Essa definição vai ser de acordo com a nossa fé. Estando definido o valor que vamos semear, estando definido qual vai ser o propósito. O propósito, Deus é quem vai guiar. Pode ser para a compra do sistema de som, pode ser para a compra de bíblias, pode ser para a compra de cestas básicas. Estando definido quanto nós temos de expectativa da colheita, nós passamos para o próximo passo. Entregamos a oferta e a partir dali nós mantemos vigilância naquela semeadura. Não é apenas entregar e acabou a nossa tarefa. Nós entregamos o dinheiro para aquele projeto que Deus indicou e nós ficamos em oração pelo projeto. Nós ficamos em vigilância acompanhando aquele projeto. Nós guerreamos para que aquele projeto aconteça. Se é para a construção do templo, nós vamos guerrear até que o templo chegue ao final. Se é para a implantação de uma igreja, nós vamos orar, guerrear e batalhar até que aquela igreja esteja implantada. Se o dinheiro foi para enviar um missionário numa missão, nós vamos acompanhar o missionário, orar por ele, pelas necessidades dele, pela missão, pela tarefa que ele foi fazer. Nós vamos tomar conta de perto daquele investimento. Este é o nosso trabalho. Primeiro, receber de Deus o dinheiro. Segundo, entender da parte de Deus qual é o trabalho que nós vamos ser parceiros de Deus em fazer a semeadura. Entregamos o dinheiro ao trabalho e acompanhamos em oração, em guerra, em batalha espiritual, em vigilância espiritual, até que aquele trabalho seja concluído. No mundo natural, todas as coisas elas têm uma previsão. Por exemplo, se você plantou girassóis, você vai colher girassóis 70 a 90 dias depois que a semente foi plantada. Se você plantou tomates, você vai ter a época da colheita 110 a 130 dias depois da plantação. Se você plantou algodão, vai levar de 130 dias a 220 dias. O seu trabalho só acaba depois que você extrai o algodão da terra. No entanto, se você escolheu uma plantação de café, vai levar 2 anos e meio para a sua plantação dar a você a primeira colheita. No mundo natural, você vai acompanhar aquela plantação, seja ela qual for, tendo os devidos cuidados, sabendo quais são as características, tomando conta para que nenhum imprevisto atrapalhe a sua colheita. No investimento de semeadura e colheita espiritual, você precisa ter em mente que ele acontece da mesma forma. O seu trabalho só vai ser dado por concluído quando o projeto que você está financiando, o projeto que você está colocando, a semeadura que Deus fez, chegar nas suas mãos nele, chegar a bom termo. Além de ficar em vigilância pelo projeto, em oração pelo projeto, você vai ficar atento a um valor que Deus vai trazer para você, de acordo com a sua fé e o que você estabeleceu com Deus em oração. Não tem como eu lhe dizer quanto tempo vai levar para você ter a sua colheita. Você vai saber exatamente que acabou o seu trabalho quando você receber aquele valor que você predefiniu com Deus. Deus pode fazer a multiplicação instantaneamente. Marcos 6, do versículo 41 ao 43. Tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. Partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os pusessem diante daquelas pessoas. Repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram, ficaram fartos e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Nesse caso, Deus fez a multiplicação instantaneamente. Na hora que Jesus começou a partir os pães e os peixes, a multiplicação começou a acontecer. 5.000 pessoas comeram a ponto de ficar saciadas. 12 cestos foram recolhidos com a sobra daquela semeadura. A colheita foi de alimentos, porque a semeadura foi feita em alimentos. A semente que é botada, da mesma forma, é a colheita.
Quando se semeia alimento, vai se colher alimento. Quando se semeia finanças, vai se colher finanças. Quando se semeia tempo, vai se colher tempo. Agora fiquem atentos aqui comigo. A lei funciona para todos os casos. Quando se semeia injustiça, vai se colher maldade. Quando se semeia ventos, vai colher tempestade. Quando semeamos para saciar a nossa ganância e os desejos corruptos da nossa carne, vamos colher corrupção. Essa palavra ela é impactante, ela faz com que nós repensemos cada uma das nossas escolhas, lembrando que uma semente tem o poder de trazer muitos frutos. Uma semente estragada vai trazer muitos frutos estragados para a nossa vida. Vamos nos concentrar em fazer a vontade de Deus, em semear frutos de justiça, em receber de Deus as sementes, os valores financeiros, em escolher bem os projetos que nós vamos semear aqueles valores financeiros, cuidar bem desses projetos em oração, tendo estabelecido o valor da colheita. Ao recebermos aquele valor da colheita, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter gratidão, nós precisamos entender que acabamos de fazer uma colheita financeira espiritual e devolver imediatamente a Deus a parte dele, o dízimo, e imediatamente em oração encontrar com Deus o que ele quer que façamos com o excedente daquela colheita. Entender se é para usarmos para os nossos desejos, entender se Deus quer que investamos no mundo natural, em imóveis, em terrenos, se Ele quer que a gente aplique o dinheiro no banco, se Ele quer que façamos uma nova semeadura em projetos do reino de Deus. Lembrando que semeadura e colheita é para expandir o reino de Deus. Por isso que estamos sempre perguntando ao dono do reino o que Ele quer que façamos com aquelas sementes, com aquele valor, com aquele dinheiro que Ele coloca em nossas mãos. Comprometa-se a aplicar com seriedade o princípio espiritual da semeadura e da colheita. Escreva aí nos comentários: semearei com alegria e responsabilidade e terei uma colheita abundante e farta. Vamos orar para selar. Espírito Santo de Deus maravilhoso, essa palavra é impactante. Guarda essa palavra, esse ensinamento em nosso coração. Nos ajuda a compreendermos esse princípio. Nos ajuda a escolhermos bem quais serão as nossas sementes. Escolhermos aonde estamos colocando essas sementes para expandir o teu reino. Que possamos cumprir com o nosso papel e permanecer vigilante em oração e intercessão pelos projetos que estamos semeando neles. Queremos ver as colheitas chegarem de volta nas nossas mãos, multiplicadas, o dobro, o quíntuplo, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, de acordo com a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos ajude em cada uma das semeaduras. Que o Senhor fale com o teu povo. Que o Senhor mostre ao teu povo como fazer. Que o Senhor tire todo o medo e todo o temor. Nós estamos investindo com o Senhor no teu reino. O dinheiro que o Senhor faz chegar em nossas mãos. O Senhor é o melhor mestre, é o melhor professor, é aquele que está conosco 24 horas. A sua palavra, ela é verdadeira e ela é provada. Nós vamos viver o que há de melhor nessa terra quando nos submetermos e obedecermos às tuas orientações, aos teus conselhos, aos teus princípios. Queremos escolher as melhores sementes, queremos frutos de justiças multiplicados. Queremos ver, Senhor, os teus projetos crescer em todas as áreas. O Senhor tem um chamado específico para cada um dos meus irmãos aqui. Cada um tem um coração inclinado para algo, que eles possam ouvir de ti, que eles possam seguir a direção e a instrução que o Senhor está dando a eles, que eles possam ser instrumentos teu para multiplicar, para expandir e para fazer com que o teu reino prospere, levando as boas novas a mais e mais pessoas.
abençoa todos eles, que eles possam levar esse projeto a um bom termo e com a prática se tornar cada vez melhor no processo de semear e colher. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixe o seu legal como forma de gratidão. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e as notificações para saber de cada novo estudo. No final de semana nós não temos estudos, aproveite para rever algum estudo que você precisa reforçar. Aproveite para fazer a sua contabilidade, botar tudo em dia, ver qual é o excedente, ver aonde estão as sementes para você investir. Ore junto com Deus qual projeto você vai investir. Quero dizer para vocês que sábado é o meu aniversário, estou completando 54 anos. Eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus por esse último ano que nós passamos junto. Esse ministério que está nascendo, que ainda é um bebê de 1 aninho, também está completando 1 aninho no YouTube. Cada um de vocês esteve comigo em fases boas, em fases não tão boas nesse último ano. Eu sou tão humana quanto vocês. Eu tenho dias que eu estou muito bem e tenho dias que sou abatida por notícias ruins, por comentários ruins, dias que o meu coração está pequenininho, está encolhidinho e eu sou renovada pelo nosso Abba Pai. Existe um lugar de descompressão no colo do nosso Pai. E eu tenho usado esse colo bem mais do que vocês podem imaginar. Eu quero incentivar cada um de vocês a usar o colo de papai. Eu quero incentivar cada um de vocês continuar buscando ouvir Deus, continuar estudando a palavra de Deus, continuar entregando obras de justiça para servir o nosso grande Deus. Tem sido um grande privilégio orar por vocês, estudar a palavra para trazer para vocês, crescer junto com vocês. Eu quero dizer para vocês que eu cresci muito mais nesse último ano do que em todos os outros anos por causa de vocês. Então, junto comigo, perseverem, junto comigo vamos crescer ainda mais, vamos aprender ainda mais. Temos muito que aprender, temos muito que viver. Deus tem algo novo para a minha vida, Deus tem algo novo para a sua vida. Eu orarei por você e pela sua família. Ore por mim e pela minha família. Vejo todos vocês na segunda-feira para aprofundarmos as conclusões do livro Bens, Riquezas e Dinheiro.